Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo jóia. Galerinha, olha só, antes de nós, entrarmos aí no conteúdo, entrarmos na matéria, eu gostaria muito de conversar uma coisa com vocês. Pessoal, eu estou sentindo falta da participação de vocês no Zoom. Não só eu, mas os outros professores também, né? Em relação às ciências, o nosso atendimento, né? Ele acontece aí todas as segundas-feiras, né? Nós estamos disponíveis aí para vocês. Inclusive, se vocês não ainda têm acesso ao ID da aula, lá no canal da escola, está informando lá esse D para vocês conectarem nas salas, tá? De todas as disciplinas. Então, assim, não deixem de participar, é importante, tá? Inclusive, nós estamos usando, por enquanto, né? Nós estamos usando o Zoom aí para retirada de dúvidas, porque as aulas, elas continuam sendo postadas no canal da escola. Então, caso vocês, né, tenham alguma dificuldade, pode entrar em contato, que nós estamos aí à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, combinado? O meu e-mail também está disponível, se vocês precisarem também, pode enviar e-mail que eu respondo vocês também, tá? Então agora vamos iniciar com o nosso conteúdo. Bom, pessoal, na aula, né, passada, nós iniciamos o capítulo, né? Falamos aí sobre o ambiente aquático e hoje nós vamos sequenciar com o nosso conteúdo, né? Trabalharemos aí o tópico 2, que é o tópico que aborda aí a vida aquática. Antes de entrar efetivamente no tópico, tá? Eu gostaria já de pedir desculpas a vocês. O meu vizinho acima está em obras, então vocês escutarão alguns ruídos no fundo. E mesmo sendo, né, ciente que ele está dentro aí do horário de fazer obras. Então, não tem muito o que fazer, tá? Ele estará aí durante um mês em obras. Então, nós temos que ser pacientes aí nesse momento. Mas vai dar para gravar normalmente, tá? Às vezes vai aparecer alguns ruídos, mas nada que atrapalhe aí essa nossa aula. Então, vamos então começar a falar aí sobre a vida aquática, né? E assim, pessoal, para a gente falar efetivamente da vida aquática, eu preciso te comentar com vocês sobre a questão, né, de um fator que é muito importante para toda essa fauna e essa flora aquática, que é o que? A disponibilidade e a intensidade da luz no ambiente. Nós sabemos que a luz ela é extremamente importante, né, extremamente necessária para o processo da fotossíntese e, inclusive, ela também tem um impacto muito significativo na diversidade de organismos, né? E o que acontece, o sétimo ano? No ambiente aquático, né, a intensidade da luz ela vai diminuindo de acordo com a profundidade. Então, quanto mais profundo for esse ambiente, né, menor vai ficando a intensidade da luz. Ou seja, quanto mais profundo, menos luz vai tendo, né? A energia luminosa ela vai ficando indisponível. E, inclusive, parte dessa energia luminosa, pessoal, ela é refletida na camada superficial da água. Aí, sabe o que acontece? Essa parte, né, de luz que é refletido na água, ela é absorvida pelos organismos fotossintetizantes e eles usam aí, né, para estar realizando os seus processos. Pessoal, o que acontece? Aqui no ambiente, né, aquático, né, falando especificamente da vida aquática, as regiões elas são divididas, né, elas são nomeadas. Né? E a primeira região que eu gostaria de falar com vocês é sobre a zona eufótica, ou pode ser chamada também de fótica. O que é isso? Né? Essa região fótica, né, ou zona eufótica, é uma região que ela é muito bem iluminada. Ou seja, a presença de luz nessa região ela é extremamente intensa. Então, nessa região que tem muita luz, existem muitos organismos fotossintetizantes, por exemplo, como as algas, né? Que são aí os produtores da cadeia alimentar.
E essa região onde que tem essa maior incidência de luz, que recebe inclusive esse nome, é uma região, é uma zona que a gente fala que ela é extremamente rica em consumidores, como por exemplo invertebrados, como peixes, tá? E já a região que apresenta pouca intensidade de luz, essa região ela chama-se, ela recebe o nome de zona fótica, né? Ou pode ser chamada também de zona afótica, tá? Essa região é uma região em que ocorre uma pouca intensidade de luz. A luz é tão pequena nessa região e que, inclusive, essa região ela não é habitada nem por algas e nem por outros seres fotossintetizantes. Por quê? Porque esses seres eles precisam de fazer fotossíntese. E sem luz não há como fazer fotossíntese. Então, essa região afótica é uma região que ela não é habitada por micro-organismos, né, por seres fotossintetizantes, devido à ausência aí da luz. Esse desenho que eu coloquei aqui para vocês é mostrando, tá? É uma representação, na verdade, esquemática da zona fótica e da zona afótica. Vocês conseguem perceber que quanto mais profundo é, né, menos luz tem e recebe o nome de afótica, ou pode ser chamada também de zona fotótica, né? E já na primeira parte aí, né, mais acima, é onde que tem muita luz. Então, é uma região extremamente rica, tá? Rica em peixes, rica aí em consumidores, né, em vertebrados também. Essa é uma representação esquemática que define aí essas duas zonas. Plâncton, néctons e bentos. Agora, pessoal, nós vamos entender sobre esses três, né, conceitos. Quando a gente começa a falar sobre os plânctons, o que é o plâncton? O plâncton, gente, ele é formado aí por um conjunto de seres vivos e esses seres vivos, eles têm um poder de locomoção limitada. Ou seja, eles só conseguem ser transportados aí horizontalmente no meio aquático. E muitas das vezes esse transporte ele é feito, né, através de as ondas, na verdade, arrastam eles, né? Então ele é feito pelo arrastamento dessas ondas e também por correntes aquáticas. Nós podemos citar como sendo exemplos desses plânctons, né? Nós podemos citar protozoários, nós podemos citar pequenos crustáceos, né? Alguns invertebrados também. Nós podemos citar também larvas de vários animais. Todos esses micro-organismos, desses organismos que eu falei para vocês, recebem o nome de plâncton. Inclusive, os organismos, pessoal, microscópicos, fotossintetizantes, né? O que isso quer dizer? São aqueles organismos que são minúsculos e que fazem fotossíntese, como, por exemplo, as algas, né? Elas compõem já o fitoplâncton. O fitoplâncton, ele é a base, na verdade, da cadeia liminar aquática. Por quê? Gente, ele é tão importante para a produção de oxigênio para a vida aquática. O fitoplâncton vai produzir oxigênio para os organismos que vivem ali, que é o que? Extremamente necessário para a respiração celular. Né? Nós sabemos que os organismos precisam de oxigênio e o fitoplâncton ele é essencial para fornecimento desse oxigênio para esses organismos que vivem aí na água, né? Inclusive, na figura aí que eu printei para vocês, que é essa figura do livro, né? A figura 4.10 do nosso livro, está mostrando para vocês aí alguns organismos microscópicos, né? Inclusive heterotróficos, que constituem o zooplâncton. Olha aí para vocês verem, né? Inclusive está aumentado aí em 140 vezes, aí para vocês visualizarem alguns organismos, né? Inclusive, se vocês acompanharem aí, esse aumento está em 140 vezes, né? Então, são todos exemplos de organismos fotossintetizantes, ou seja, organismos que fazem fotossíntese, que fazem parte aí do fitoplâncton, né? Que é a base da cadeia alimentar aquática e também da produção de oxigênio, tá? Que é o gás responsável para a respiração, né, celular da maioria dos seres vivos. Agora eu vou falar com vocês sobre o zooplâncton. Pessoal, o zooplâncton, na verdade, eles, inclusive também nessa figura 4.11, está mostrando aí para vocês os organismos que fazem parte do zooplâncton ao aumento de 30 vezes.
tá? E esses organismos, né, microscópicos, inclusive heterotróficos, né, que constituem o zooplâncton, eles se alimentam do fitoplâncton também. Então, eles também consomem, né, o fitoplâncton. E o que vai acontecendo, pessoal? À medida que a profundidade dessa água vai aumentando, né, à medida que quanto mais fundo vai ficando, essa luz vai o quê? Vai diminuindo. Então, gente, como a luz vai diminuindo, a população também, né, de fitoplâncton, ela começa a ficar escassa. Por quê? Porque eles não precisam de luz para fazer a fotossíntese. Se não tem luz, não vai acontecer o processo. E à medida que, e consequentemente a isso, né, o zooplâncton também começa a ficar reduzido a questão da alimentação do fitoplâncton. Então, vocês conseguem perceber que tudo funciona em conjunto com o outro? Um depende do outro para que consiga aí, de todo o processo funcionar como um todo? Já o próximo item que eu vou conversar com vocês, que eu vou abordar com vocês, são os néctons, né? Pessoal, o que é isso? A palavra nécton é uma palavra que ela vem do grego, né? Ela significa aquele que nada. Então, o que nécton quer dizer? Nécton são todos os seres capazes de nadar e também, gente, eles são capazes de vencer a força da corrente. Então, eu posso chamar de nécton os peixes e alguns também, né? E também mamíferos aquáticos. Eu printei a página do livro aí para vocês, a figura 4.12, nós temos aí golfinhos, né? Mamíferos aquáticos. Então, esse é um representante aí do nécton. Já o bentons, né? O que quer dizer bentos? Bentos, todas essas palavras, gente, são palavras gregas. Bentons, do grego, significa profundidade. Então, o que significa isso? O bênton, né? Na verdade, ele é formado pelos seres que vivem no leito do mar ou também nos lagos. Normalmente, eles são seres que são sésseis, que são fixos. Quando a gente trabalha aí com seres sésseis, fixos, é aqueles que não conseguem aí se movimentar, nós podemos falar que faz parte do grupo dos bêntons. Nós temos as esponjas, né? Que são os poríferos. Nós temos aí as cracas, nós temos as anêmonas, né? E nós temos também alguns seres que se movem aí também, como por exemplo, nós temos algumas estrelas do mar, que inclusive está mostrando na figura 4.13, aí para vocês visualizarem. Temos ciris, nós temos também caramujos. Então, quando a gente começa a trabalhar com essa diversidade, é importante que vocês compreendam que a fauna, né, aquática, ela é extremamente rica em diversos aí animais. Agora nós falaremos aí sobre a vida no mar, né? Esse capítulo todo, pessoal, a gente vai trabalhar só sobre essa parte aquática. Quando a gente começa a falar aí sobre a vida do mar, né? É importante que vocês saibam que as regiões do mar, onde concentram a maior biodiversidade, são as regiões menos profundas. Sabe por que isso acontece, pessoal? São essas regiões menos profundas, são as regiões que ficam, né, próximas aí, né, que fazem parte do litoral. Inclusive, por que essa região ela é rica, né? A biodiversidade dela é rica. Sabe por quê, gente? Porque nessas regiões, além de existir aí a alta intensidade de luz, né, da luz solar, nessas regiões também, o ambiente terrestre ele é a principal fonte de sais minerais da água. Por quê? O que vai acontecer? Como tem muito, né? Como tem muita quantidade de sais minerais e como tem muita luz, as algas e os fitoplânctons acabam o quê? Se reproduzindo rapidamente. E como eles se reproduzem rapidamente, eles vão o quê? Servir de alimento para muitos animais, né? Muitos consumidores aquáticos e terrestres que vivem ali. Então, automaticamente, em consequência disso, essa região ela fica extremamente rica pela presença da diversidade de animais. Por quê? Porque o recurso alimentar ele tem em abundância, em grande quantidade. Inclusive, existem algumas regiões costeiras, né, que um outro fator que contribui para essa ocorrência de muitas algas, né, de muitos recursos alimentares, como, por exemplo, peixe, né, outros animais aquáticos, né, um outro fator também que contribui para isso é um fenômeno conhecido como corrente de ressurgência. O que é isso, gente? A corrente de ressurgência, na verdade, essa corrente, o que ela vai fazer? Ela vai levar
os sais minerais existentes do fundo do mar para a superfície do oceano, para aquela região que é iluminada. Então, com isso, como ela está levando esses recursos para esse local, isso quer dizer que ela está aumentando a disponibilidade de alimentos para esses animais que se alimentam desses nutrientes, desses alimentos. Então, com isso, acaba que fica o quê? A região, os grupos ali, né, acaba aumentando a quantidade a fauna naquela região que esses alimentos migram para lá, acaba o quê? Acaba aumentando. Um exemplo muito comum que a gente consegue identificar, né, é a praia, no caso, inclusive em Cabo Frio, né? É muito comum, é um exemplo que a gente destaca, porque a gente trabalha com corrente de ressurgência, né? Olha aí para vocês verem, nessa figura que eu printei para vocês, isso que eu mostrei, que eu falei para vocês, né? Vocês conseguem perceber, né? Na hora que vem esses nutrientes, esses sais minerais, vai todo para a praia. Então, isso aumenta o recurso, né, alimentar. E os animais consomem isso, então eles vão se reproduzir mais, né? Aquela região ali vai ficar rica, né? Vai ficar com muito recurso alimentar. Então, com isso também tem muitos animais. Por isso que a gente fala que essa situação, ela contribui para quê? Que são regiões menos profundas e ela é rica, né? Ela tem uma enorme biodiversidade. Outra região também que a gente destaca com uma grande biodiversidade são os recifes de corais, né? Esses recifes de corais também eles se desenvolvem em águas pouco profundas e normalmente são águas quentes, né? Acima de 20 graus. Então é muito comum em região, né? Tropical, né? E subtropicais também. A gente pode destacar, né? Como um exemplo, Porto Seguro. Olha para vocês verem nessa figura 4.15, que eu printei aqui para vocês na tela, é um exemplo também de uma região que é extremamente rica devido a essa corrente de ressurgência, né? O que isso quer dizer? Essa situação de levar os nutrientes para a água faz com que o ambiente fique extremamente o quê? Rico, né? Faz com que a biodiversidade esteja cada vez maior. Nós estamos, né, falando aí sobre os corais e eu não poderia deixar de comentar com vocês essa situação grave que está acontecendo, né? Pessoal, os corais, eles são muito importantes, né? Os corais, eles obtêm boa parte do seu alimento de algas que vivem aí dentro dos seus corpos. Então, ele funciona basicamente assim, em parceria com a alga. A alga vive dentro dele e, em contrapartida, né, ele precisa desses nutrientes da alga. É como se fosse uma relação de mutualismo, né? E o que está acontecendo, né? O que acontece nesse processo aí, nesse tipo de relação ecológica? Enquanto a alga fica dentro dele, né? O coral ele fornece sais minerais e gás carbônico para a alga. As algas elas são seres fotossintetizantes, então elas pegam o gás carbônico, elas precisam de gás carbônico para sobreviver. E o coral fornece isso para elas, que estão lá dentro dos corais. E as algas também, elas vão, o que elas fazem? Elas auxiliam os corais na transformação dos sais de cálcio da água do mar em carbonato de cálcio. E o que isso quer dizer? O carbonato de cálcio, pessoal, é o componente principal, né, da formação do esqueleto do coral. Então, se ele não tiver o carbonato de cálcio, ele não consegue sobreviver. É como se fosse o esqueleto, é como se fosse a gente sem a nossa coluna. Não é complicado? Então, ele precisa da alga para sobreviver. E o que está acontecendo? Né? Nesses últimos anos, né, os pesquisadores eles perceberam que os corais de grandes, né, áreas, de grandes regiões, estavam ficando brancos. E isso começou a preocupar os pesquisadores. Isso é uma preocupação. Por quê, gente? Se os corais estão ficando brancos, significa que eles estão perdendo as suas algas. E, em consequência a isso, acaba que a sobrevivência dele fica ameaçada. Então, mesmo, né, que os recifes de corais correspondem aí aproximadamente 1%, digamos, da área dos oceanos, né,
de acordo com as pesquisas, né, há estimativas que eles sirvam aí de abrigo para mais de 2 milhões de espécies de seres vivos. Então, tem diversos seres vivos, né, que moram dentro deles também. E o que acontece? E por que está acontecendo essa ameaça? Essa ameaça ela vem acontecendo porque, devido à questão ao aumento da temperatura da água do mar, né, devido à situação do aquecimento global, inclusive esse é o principal fator que desencadeia aí o branqueamento dos corais. Aí o que acontece, gente? A alga que está lá dentro, quando a temperatura da água aumenta, essa alga morre. E em consequência disso, esse coral ele fica desprotegido e ele está ameaçado em extinção. Nessa figura 4.17 tem um exemplo muito interessante, né, sobre o branqueamento dos corais. Isso aí indica que as algas que estavam lá dentro deles morreram. E sem essa associação, o que vai acontecer? O coral ele perde parte do seu suprimento nutritivo, porque ele precisa da alga para se alimentar. E o que acontece? Isso pode levá-lo, né, à morte. Então, assim, é uma situação muito séria e é muito importante que vocês conheçam a importância de um com o outro, né? Ambos são importantes e infelizmente infelizmente os corais, né, eles estão aí ameaçados aí devido a essa situação, essa triste situação do aquecimento global. Olha que legal, pessoal. Nós estávamos, né, falando aí de regiões, né, que possuem aí alta intensidade de luz. E agora eu vou falar com vocês sobre regiões que possuem pouca intensidade de luz. Nessas regiões também é possível encontrar, né, animais. As regiões costeiras, né, uma grande parte dos nutrientes acaba depositando no fundo do mar, onde tem uma pouca luz, só que tem a presença de alimentos. Né? Isso eu estou falando, pessoal, abaixo aí de 2.000 metros de profundidade. Essa região que tem pouca luz recebe o nome de zona abissal, né? Não tem luz, sem luz alguma, né? Só, gente, que mesmo assim, eu falo que muitos peixes dessa região abissal, né? Eles possuem em seus corpos algumas bactérias instaladas nos seus corpos que emitem luz. E essa luz faz com que esses peixes consigam encontrar alimentos mesmo que na escuridão. Então, além desse benefício, dele se beneficiar por essas bactérias impregnadas em seu corpo, né? Essas bactérias também possibilitam que esses peixes consigam aí encontrar, né? Visualizar aí os machos e visualizar também as fêmeas da mesma espécie. Então, vocês conseguem perceber que mesmo aonde não há luz, tem vida, né? Claro que a gente fala que é uma vida, né, que precisou ser o quê? Ser adaptada. Porque quanto maior, vocês sabem, né, que tanto a temperatura quanto que a salinidade da água, ela vai diminuindo com a profundidade. Sem contar também, né, que quanto mais profundo maior é o quê? A pressão. A pressão ela vai o quê? Ela vai aumentando. Então, esses organismos que vivem nesses locais, né, chamados aí zona abissal, são organismos que precisam, de certa forma, estar adaptados para sobreviverem. Olha que interessante esse fato. Essa foto, né, 4.18, é um peixe, né? Esse peixe é o peixe abissal. E ele, inclusive, pessoal, atinge aí cerca de 50 metros. Eu estava lendo aqui no livro porque estava pequenininho a imagem e eu não consegui visualizar direitinho a profundidade para passar a informação certinha para vocês. Então, assim, olha que interessante, né? Mesmo em regiões bem profundas, ainda consegue, né, identificar as vidas e um precisa do outro, né? Isso que é interessante. A bactéria precisa do peixe, o peixe precisa dela e ambos precisam, né, mutualmente uns dos outros. Vida na água doce. Bom, nós já trabalhamos aí sobre a questão da água doce, né? E só para recapitular, a expressão água doce, pessoal, na verdade indica o quê? Indica que a quantidade de sais ali dissolvidos na água é menor
do que a dos oceanos. Não só isso, né? Nós também podemos falar que na água doce a salinidade também é menor, né? E a profundidade média também é menor. Ocorre uma maior variação de temperatura, né? As temperaturas às vezes costumam ser mais intensas, também mudam conforme as estações do ano. Então essas são algumas características aí da água doce. E o que ocorre, pessoal? A água, quando ela está em movimento nos rios, né? O que vai acontecer? Ela vai se deslocar, na verdade, das regiões mais altas para a partir, claro, das nascentes para as regiões mais baixas. Só, gente, que ao longo desse trajeto vai acontecer diversas situações, como, por exemplo, as condições físicas, como a temperatura muda. A partir do momento que a água se desloca de um local para outro, a temperatura modifica também. Outra situação também que acontece nesse deslocamento, acontece também uma variação das condições químicas dessa água, como, por exemplo, do oxigênio, como, por exemplo, de outros nutrientes também. Olha que exemplo legal, esse exemplo da figura 4.19, né? Essa daí, pessoal, é uma vista aérea do encontro das águas entre o rio Solimões, que está aí à esquerda, e o Rio Negro. Olha que legal, né? Dá pra gente ver nítido esse encontro, um e o outro, né? E essa união dos dois. Normalmente, esses rios, quando acontece essa situação, esses rios, eles recebem uma grande quantidade de matéria orgânica dos solos, das margens do rio, e em consequência disso também, vem também juntos animais mortos, folhas de árvores, né? Enfim, várias coisas vêm junto nessas águas. E, inclusive, em sua fauna, existem diversos animais aí. Nós podemos destacar insetos que ficam aí sobre as pedras, né? Nós podemos destacar aves, né? Que voam aí sobre as águas ou nadam também. Sem contar também que nós temos invertebrados que são capazes de ficar, gente, fixados no substrato do leito do rio. Moluscos, sanguessugas, olha para vocês verem que bacana, né? O jacaré, tudo isso são animais que a gente consegue, que vivem nesse local, né? Então vocês conseguem perceber que mesmo tendo esse encontro, é uma fauna, né, extremamente rica. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu finalizo aqui a minha aula. Na próxima aula, nós vamos terminar esse capítulo. Eu vou liberar para vocês os exercícios, tá? Eu prefiro dividir o capítulo em duas partes para que o aprendizado de vocês fique melhor, para que vocês consigam, né, melhor concentrar durante as aulas. Eu gostaria muito que vocês, né, vou reforçar com vocês sobre a questão do acesso ao Zoom. Tá? Eu estou ainda sentindo falta de muitos de vocês nas nossas aulas. Hoje nós tivemos, né, um novo encontro, nossas aulas acontecem todas as segundas-feiras. Já melhorou muito, né? Nós tivemos aí a presença de diversos outros alunos que não estavam assistindo às aulas, mas eu confesso a vocês que eu ainda estou sentindo falta de muitos de vocês, tá? Então, reforçando, todas as segundas-feiras nós estaremos juntos, tá? Para retirada de dúvidas, então não deixe de assistir às aulas, porque vocês assistem às aulas e tiram as dúvidas. A gente funciona, vocês trabalharam em conjunto comigo, para que nosso conteúdo seja construído de forma gradativa. Então, na próxima segunda-feira eu estarei com vocês. Aqueles que não têm ainda o link, tá? Os IDs das aulas, essas informações já foram postadas no canal da escola, estão descritas lá na descrição do vídeo. Caso vocês perderam, podem buscar lá, que elas estão descritas lá, tá? Então, na próxima semana, nós estaremos juntos, tá? Bom final de semana para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem e eu aguardo vocês. Lembrando, não deixem de fazer o mapa conceitual. À medida que vocês forem aí escutando as aulas, vão construindo o mapa de vocês, porque ele é fundamental para o aprendizado de vocês. Na hora de vocês, né, estudarem, ele ajuda a situar vocês do que foi discutido no capítulo. E esse mapa eu vou cobrar de vocês. Assim que nós retornarmos, eu vou estar visualizando, né, o material de vocês e ele vai estar valendo ponto, combinado? Beijo, bom final de semana, até semana que vem, pessoal!